Apocalipse capítulo 4 diz: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas grandes que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e à sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E o trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, nós te bendizemos por esse dia festivo, nós te bendizemos porque podemos te adorar e te glorificar, nós te bendizemos porque fomos criados para o teu louvor e para a tua glória. Cumpre em nós o teu propósito, é o que nós te pedimos, que a tua palavra de fato toque os nossos corações e transforme a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O livro de Salmos é o livro dos cânticos e das orações do povo de Deus. 150 capítulos. Os judeus não leem os salmos, eles cantam esses 150 salmos, celebrando o seu louvor e a sua oração diante do Senhor. Depois do livro de Salmos, o livro que tem mais cânticos, mais louvor e mais adoração é o livro de Apocalipse. Amém? Eu tenho um sonho, mas é só um sonho, porque eu não sou músico. Mas os músicos estão aí, quem sabe, né? Mas eu sonho com uma cantata, com os cânticos de Apocalipse. Na minha cabeça vem
um nome assim, os Cânticos da Vitória, porque é por isso que se canta tanto em Apocalipse, é a nossa vitória, né? Hoje aqui no louvor, creio que quase todos os nossos cânticos foram inspirados no livro de Apocalipse. Sabe o que você está fazendo aqui no louvor? Você está treinando para o que nós vamos fazer toda a eternidade lá no céu. Cantando honra, glória e louvor ao único que é digno, ao Senhor e ao seu Cordeiro. E nós bendiremos e adoraremos e daremos a Ele a honra e a glória que lhe é devida. E nada menos que uma eternidade nós vamos precisar para dar toda a adoração que é devida a um Senhor Deus tão glorioso e maravilhoso. Lá em Apocalipse diz que haverá lá no céu meia hora de silêncio. Isso não é uma interpretação não, tá, irmãos? É assim, uma sensação minha. Porque todo mundo pergunta, o que é essa meia hora de silêncio? Não sei, no meu coração é simples assim. Nós, finalmente, o veremos. Como Ele é. Me perdoem se eu me emocionar hoje. Porque eu fico imaginando que nós, por um bom tempo, não vamos conseguir abrir a nossa boca, porque nós estaremos maravilhados com a glória do nosso Deus, em cada gesto que Ele fizer, em cada movimento. Eu acho que nós vamos ficar ali em silêncio por um bom tempo, simplesmente contemplando esse momento glorioso em que ficamos esperando para ver o Senhor. E nós o estaremos vendo ali. Depois nós poderemos abrir a nossa boca e poderemos adorar e dizer quão santo, santo, santo Ele é. O Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Aqui no capítulo 4, estamos iniciando a terceira parte do livro de Apocalipse. No capítulo 1, ele diz que esse livro está dividido em 3 partes. Das coisas que viste, que é o capítulo 1 mesmo, onde ele tem essa visão de Cristo Jesus glorificado, andando entre os 7 castiçais com as 7 estrelas na sua mão direita, com a sua roupa sacerdotal. A segunda parte que o Senhor diz para ele escrever são as coisas que são. Então, nós temos aqui, ele escrevendo sobre as coisas que são as 7 cartas às igrejas. Amém? Essas 7 igrejas foram igrejas reais que estavam vivendo naquele momento da história. Esse número 7 é um número, de fato, que tem uma interpretação da ideia da completude de Deus, porque ele não é usado aleatoriamente, ele aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. É muito 7, não é, irmãos? Ele quer que a gente pare, pense e reflita nestes símbolos, nesses números lindos e maravilhosos do Apocalipse. Eu não sou um ser muito chegado à matemática, mas quando eu vejo os números na Bíblia, eu descubro que matemática é de Deus. Essa matemática aí eu quero muito. O número 3. 3 é o número da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A unidade na Bíblia não é feita pelo número 1, é pelo número 3, porque os 3 são 1. O número 4 na Bíblia, como nós vemos aqui, os 4 seres viventes, é o número da terra, da criação, porque
era o Pai, o Filho e o Espírito, e então entrou o quarto quando ele criou todas as coisas. É por isso que nós dizemos, apesar da terra ser redonda, nós falamos dos 4 cantos da terra, porque nós temos os 4 pontos cardeais. Amém? E 3 mais 4 é 7. A ideia de o completo de Deus, quando Ele faz tudo de forma completa. E 3 vezes 4 é? Muito bem, Eu vi que alguns ficaram com medo, Eu que não sou bobo, esperei vocês responderem. É o número do governo de Deus, É o número que mostra essa harmonia do Senhor governando com aquele que Ele separou para criar todas essas coisas. Amém? Então, olha aqui, nós temos aqui no capítulo 4, depois destas coisas, olhei. Diga comigo, olhei. Pergunta aí para a pessoa do seu lado, para onde você está olhando? Irmãos, a palavra de Deus diz que quem procura, acha. João olhou e ele encontrou. Ele encontrou uma porta aberta no céu. E se ele viu uma porta aberta do céu, ele não estava olhando aqui para a terra. Ele estava olhando para os céus, olhando para as nuvens. Eu amo o apóstolo João. Não é porque ele tem a cabeça nas nuvens, não, irmãos. Mas o seu olhar estava sempre nas nuvens. Porque ele esperava que aquele Senhor que subiu para as nuvens, e que ele sabia que da mesma forma em que ele foi, ele voltará, ele olhava para as nuvens esperando a volta do seu Senhor. Nós já vimos no domingo passado que o tempo em que ele vivia era um tempo terrível. Ele estava colocado naquela prisão política, que era a ilha de Pátimos, ali jogado para ser esquecido, oprimido, preso por causa do Evangelho. Mas a conversa do apóstolo João não é tempo difícil que estamos vivendo, hein, gente? Gente, quem é que é o novo imperador aí de Roma? Será que esse imperador aí não morre logo, não? Porque esse homem está causando um estrago, hein? Vamos ver aí, alguém tem um jornal de quem está ameaçando o Império Romano, porque esse negócio precisa acabar logo. Alguém precisa se levantar aí. Irmãos, eu não tenho problemas que as pessoas sejam atualizadas, que elas conheçam notícias, entendam da geopolítica, mas eu tenho problema quando as pessoas são regidas só pelas questões geopolíticas. De quando eles vão falar da sua esperança, das suas preocupações, das suas expectativas, só aparece o nome dos homens. É o presidente daqui, o presidente da acolá, aconteceu isso aqui, eu vi aquilo na internet, e o meteoro que está aparecendo agora, meu Deus, eu não aguento mais falar desse meteoro, pelo amor de Deus. Aonde estão os seus olhos? O que é que você está vendo? João tinha os olhos dele fitados no céu, porque a esperança dele não estava nessa terra. A esperança dele não estava em um novo imperador. A esperança dele não estava em alguém dessa terra que tenha poder o suficiente para enfrentar esse império. Não, ele conhecia o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Ele sabe qual é o fim dessa terra e a esperança dele está na vinda do Senhor da Glória. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia, ele não negava a realidade. Eu sou prisioneiro em uma ilha.
Mas é por isso mesmo que o meu olhar está nos céus. Eu não procuro portas aqui na terra, eu procuro uma porta no céu aberta para mim, em nome de Jesus. Amém? Fite os seus olhos nos céus e procure uma porta aberta nos céus. Mas que adianta uma porta aberta nos céus se eu estou aqui na terra? Você já se sentiu assim, irmão? Ah, tem uma porta aberta lá, mas eu estou aqui, eu vivo aqui. Que dificuldade é essa? E ele disse então que quando ele viu essa porta aberta nos céus, ele ouviu aquela voz que havia falado com ele a primeira vez. Aquela voz que nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse é uma voz como de trombeta. Quando a gente pensa em trombeta, a gente pensa nos nossos trompetes aí de orquestra, né? Mas essa trombeta aqui, talvez pareça mais com um berrante. Isso aqui é um chofar. Está fazendo uma convocação solene. Brasileiro gosta de convidar, às vezes, as pessoas para tomar um café por educação, né? Eu, às vezes, reconheço isso, que às vezes as pessoas chegam assim, chamam a gente para tomar um café, você quer tomar um cafezinho em casa? O que você disse? Um cafezinho em casa? Aí a gente entende, né? Ele está chamando por educação, não tem força nesse chamado aí, ele está esperando que eu diga não. Cuidado, quem convida os outros por educação, né? Pecou por causa de educação, porque não queria isso, né? Vai ter convidado que não queria. Mas Jesus não faz assim, não. Jesus, quando ele chama com a voz de trombeta, porque ele nos quer lá com ele. Ele nos quer num lugar de comunhão. E ao que ele disse, sobe aqui. Vamos dizer juntos? Diga aí. Mas eu quero que vocês digam com uma voz mais de trombeta. Irmãos, eu não sei como vocês se relacionam com a palavra de Deus, mas quando Deus fala, é impossível a gente ficar da mesma maneira. A primeira vez que João ouviu essa voz, ele caiu como morto no chão, lá em Apocalipse 1. Irmãos, quando falar de Deus vem sobre as nossas vidas, nós descobrimos que a nossa força se esvai. Nós descobrimos que nós não temos nada, não somos nada, nós não enxergamos recursos em nós, e nós caímos impotentes diante do falar do Senhor, porque Ele é tudo. E nós não somos nada. Ele é o Todo-Poderoso, o suficiente. E nós somos aquele que somos levados pela palavra de Deus a esse lugar. Sem ti, eu nada posso fazer. E quando ele cai ali, a mão do Senhor vem sobre ele e o levanta. Irmãos, nós só podemos nos levantar porque a mão do Senhor não só nos toca, mas quando ela toca, ela nos dá poder de nos levantarmos. Mas depois desse trabalhar de Deus na nossa vida, existe um outro aspecto do que a palavra de Deus faz conosco. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua luta, qual é a sua limitação, qual é a sua prisão, o que te oprime nessa terra. Eu sei de uma coisa: quando o Senhor fala, você é tirado deste lugar e você é levado para diante da presença dEle, diante do trono. Efésios diz que apesar de nós estarmos aqui vivendo nessa terra, nós estamos em Cristo Jesus nos lugares celestiais.
nos mais altos céus. É ali que nós estamos. E a palavra de Deus te tira desse lugar, onde você enxerga a realidade pelos seus olhos, onde você enxerga só as coisas aparentes dessa terra, e ela abre os seus olhos, e você vai enxergar não só a terra, pela perspectiva de Deus e da eternidade, mas você vai enxergar a si mesmo, e você vai enxergar o que tem lá na eternidade. Quando Paulo diz que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória, eu sei que ele viu alguma coisa. Ele viu algo tão concreto, tão claro, que a tribulação não era mais a mesma coisa para ele. Parece pesado, porque nós vimos pouco da glória. Parece pesado, porque nós ainda não enxergamos a eternidade. A eternidade precisa nos tomar, nos arrebatar. E quando ele chega lá na glória, antes dele ver anjos, antes dele ver tantas coisas, ele não é levado para uma sala de espera. Ele é colocado no lugar principal. Ele está na sala do trono, diante do trono de Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Grande Deus! Céu para nós, irmãos, não são coisas. Céu para nós é o Senhor, assentado no seu alto e sublime trono. Não importa quem governa nessa terra, não importa o que os reis dessa terra estão fazendo, o nosso Deus continua no trono. Ele é soberano e nada escapa ao seu controle. Ele não vem com uma figura compará-lo a qualquer coisa humana. A única coisa que ele acha para comparar a majestade e a glória do Senhor são as pedras preciosas que o próprio Senhor forjou e nos deu. E ele diz que o aspecto dele era como jaspe. Jaspe é uma pedra que, quando polida, ela chega a uma transparência, às vezes branca, mas sabe o que é maravilhoso do jaspe? Dependendo do ângulo em que você olha, ele tem tantas matizes, tantas cores, que é como se você visse todo o arco-íris nele. E isso fala da somatória, da perfeição moral do nosso Deus. Ele é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é. E a sardônica é uma pedra vermelha, fala do juízo de Deus, como fogo consumidor. Ele é santo, salvando pecadores, mas Ele também é santo, cumprindo a sua justiça e condenando aqueles que rejeitaram a sua glória, o seu senhorio. Ele é santo, Ele está sobre o trono, Ele governa, e ao redor do seu trono Ele enxerga o arco celeste, o arco-íris, fazendo menção dessa aliança que Deus tem para com os homens. Mas eu acho interessante um arco-íris cuja a ênfase fica no brilho esverdeado da esmeralda. Nós estamos num período bom para falar disso, não é, irmãos? Porque nós estamos saindo de uma seca e, glória a Deus, começou a chover. Hoje mesmo eu estava voltando para casa apreciando as árvores que estão verdejantes, as flores que estão aparecendo, porque esse verde da esmeralda fala dessa renovação. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E ao redor do trono, nós temos os 24 tronos. E esses 24 tronos não estão vazios. Eles têm 24 anciãos sentados sobre eles.
com as suas coroas. 24 é 12 vezes 2, não é isso? E nós estamos falando, talvez aqui você vai entender, porque quando nós estudamos sobre a igreja, nós não dizemos que a igreja nasceu lá em Atos, mas que a igreja nasceu lá no Antigo Testamento. Porque esses 24 está falando da igreja de Deus no Antigo Testamento e do Novo Testamento. 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos. Fala dos salvos de forma completa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O nosso destino não é simplesmente o céu. O nosso destino é o trono. Ele é o Rei dos Reis. Nós aqui carregamos a cada dia a nossa cruz. Mas lá na glória nós receberemos uma coroa. Irmãos, nós não queremos essa coroa para nós, para nos gabarmos. Nós queremos uma coroa, porque a palavra de Deus diz: ninguém compareça à minha presença de mãos vazias. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Ninguém compareça à minha presença de mãos vazias. Salvação é responsabilidade. E nós estamos usando esta responsabilidade da salvação que nos foi dada para ter algo para entregar ao Senhor nosso Deus. Nós queremos uma coroa. Porque lá na glória, quando nós o contemplarmos, em tudo que Ele é, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, e nós começarmos a cantar dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, nós vamos poder colocar diante dEle e depositarmos aos seus pés cada uma das nossas coroas, porque nada do que nós conquistarmos aqui, como filhos de Deus, conquistamos por causa de nós mesmos, mas cada fruto que produzimos, cada coisa que nós podemos nos empenhar para a obra de Deus, nós só o fazemos por causa da glória de Deus, da graça de Deus, do Espírito de Deus que trabalha em nossas vidas. Nós somos Romanos 12, mas Romanos 11 termina com um cântico de adoração dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Nós queremos entregar a ele todas as coisas, porque tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós tu damos. Amém? Nós temos os 4 seres viventes, representando toda a criação. O boi, representando o maior do animal doméstico, dos rebanhos. O leão, o mais poderoso dos animais selvagens. A águia, a mais majestosa ave. E o homem, não há discussão do lugar dele na criação. Com olhos por dentro, por fora, para frente e para trás. Toda a criação testemunhando. Na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E do que ela olha para o futuro, para o passado. Do que ela olha nas coisas exteriores, nas coisas interiores. Ela só tem uma conclusão, depois de perscrutar todas as coisas, que Ele é Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Em todo tempo, em todo momento, Ele é santo em tudo que Ele faz. Ele não erra, Ele é completo, Ele é íntegro, Ele é justo,
Esse é o nosso grande Deus. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não entenda as circunstâncias. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não entenda o que você está passando, não entenda a sua luta. Mas hoje tira os seus olhos dos seus problemas, tira os seus olhos de si mesmo, tira os seus olhos dos outros. Olha para o céu. Abre a palavra de Deus e clama. E Ele vai te mostrar que Ele é santo. E que a sua vida está no controle das suas mãos. Esse capítulo 4 é uma preparação para o capítulo que é a coroa do Apocalipse, que é o capítulo 5. Onde nós veremos o Cordeiro, aquele que pôde abrir os 7 selos, aquele que tem os 7 olhos, ele é aquele que tudo vê, nada escapa ao seu olhar. Ele tem os 7 espíritos, que estão ali como 7 tochas de fogo, diante do trono de Deus. Porque Ele está em todo lugar. Ele tem os 7 chifres, falando desse poder de Deus, para agir na vida de todo filho dEle, aonde quer que esteja nessa terra. Amém? Irmãos, nós esperamos por essa vitória. Nesse mundo nós temos aflições. Eu não sei como você está, mas eu creio que se você está perto do Senhor, você está como eu, clamando, Maranata, Senhor. Não dá para aguentar esse mundo, não dá para suportar o cheiro desse mundo, a conversa desse mundo. Maranata, Senhor. Nós estamos sofrendo a perseguição, nós estamos sofrendo a rejeição, nós sofremos com o ódio desse mundo, mas o Senhor, nosso Deus, reina. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Meu Deus, quão grande salvação o Senhor nos deu. Quão grande é o nosso Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Que você fale com o Senhor. Senhor, dá-me uma visão da Tua glória. Senhor, que no meu relacionamento com a Tua palavra, eu de fato possa ouvir a Tua voz. E que o Senhor possa expor desde a minha incapacidade e me transportar a este lugar de glória. Senhor, que eu possa ter uma vida debaixo do Teu governo, debaixo do Teu trono. Pai, esta noite nós apresentamos o nosso coração diante de Ti. A nossa expectativa não está nessa terra. Senhor, os nossos olhos não estão, Senhor, no celular, nas redes sociais, não é ali que encontramos a nossa esperança. Senhor, a nossa esperança não está na política, não está nos homens. Senhor, a nossa esperança está em Ti. Oh Pai, esta noite nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, abre os olhos do nosso coração. Nós queremos olhar para o céu e ver a Tua majestade, a Tua glória, a Tua soberania, o Teu governo sobre as nossas vidas. Enxergar que o Senhor reina, que não há outro além de Ti. E por isso mesmo no momento de aflição, mesmo no momento em que a gente não entenda, nós podemos prostrados diante de Ti, render a adoração. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, de toda riqueza. Senhor, nós dedicamos a nossa vida aqui a cada dia, para poder juntar
ouro, prata e pedras preciosas, não dos valores dessa terra, Senhor, mas de valores eternos, porque nós queremos ter uma coroa para depositar aos teus pés, pela nossa gratidão por tua tão grande salvação, pelo teu amor, pela maravilha que é conhecer o Senhor, o nosso Deus. Ó Pai, em o nome de Jesus, nós não podemos te ver por nós mesmos, por isso nós pedimos, revela a nós a tua glória, Senhor. Revela-nos a tua santidade, as tuas perfeições morais. Nós queremos te ver na beleza da tua santidade e te render todo louvor, toda honra e toda glória, que é o propósito da nossa vida, desfrutarmos do Senhor e te glorificarmos, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.